Então, eu queria fazer um apanhado em cima de algumas postagens de pessoas que eu considero muito inteligentes e que comentam, fazem previsões sobre essa época que nós estamos passando, em especial no mercado de trabalho, através da inteligência artificial. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler aqui algumas postagens que eu trouxe, eu vou ler em português e comentar sobre elas, porque não só eu concordo como ideias, né, são de fato próximo do que eu observo de realidade, como eu acredito que elas não são tão óbvias e são interessantes de serem compartilhadas e adicionadas também de alguma forma. Ele fala aqui, Aaron, que a inteligência artificial vai largamente automatizar tarefas e não trabalhos. Mesmo com os agentes melhorando e automatizando uma coisa que a gente falaria como um trabalho em algum lugar, né? Então automatizar todo o atendimento de suporte, a gente tem falado algumas coisas sobre isso. Isso apenas levanta a barra, né? Levanta a barra do que é esperado para aquele trabalho. O trabalho não deixa de existir, mas o que é feito nele são as tarefas de amanhã. Então, vai aumentando o escopo. Hoje, muitas coisas que consideramos tarefas já foram trabalhos inteiros, como os operadores de telefone, os operadores de telegrama, os office boys, se não me engano, pessoal que entregava correspondência dentro das empresas, vários antigos trabalhos que eventualmente a tecnologia, né, a gente usou a tecnologia para digitalizar e automatizar aquelas operações. E aí o escopo foi expandido. Então, aumentou a barra do que é feito naquela função. Talvez ela mudou de nome, mas a pessoa ainda está lá, né? Fazendo o seu trabalho a depender da sua aptidão. Os AI agents, os agentes de IA, vão causar uma constante expansão do nível de expectativa do resultado em qualquer campo. Então, o que hoje a gente define como o papel de um engenheiro, uma vendedora, um designer, um marqueteiro, só vai ser mais expandido, né? Vai ser ampliado a expectativa do que é produzido, do resultado de cada uma dessas atividades. E esse é o ciclo contínuo da tecnologia e da automação. Agora está sendo aplicado, né? E quem tá vendo esse efeito é o trabalho de conhecimento e informação, que nunca tinha acontecido isso antes, porque era algo difícil de ser automatizado. Mas a trend, né, o fenômeno que está acontecendo é muito conhecido na humanidade. Então, em um outro escopo, com outras palavras, mas algo que já aconteceu. E aqui um post que eu acredito que seja mais recente dele. Ele fala que está vendo cada vez mais gerentes de produto usar IA para fazer protótipos, né? Protótipos funcionais. Então, pessoas que não codam, usando ferramentas como Lovable, Cloud Code, o Cursor, que é o meu preferido, para fazer protótipos, né, dentro da sua organização, dentro da sua empresa, que isso está acelerando a fase de ideação de um produto por provavelmente 5 ou 10 vezes. Parte disso é porque agora você pode mostrar uma ideia muito mais rápido, e o que faz a conversa andar muito mais rápido. Para qualquer projeto, eu imagino, empresas de software, empresas digitais, mas qualquer empresa que faz algo acontecer, que move caminhões, que constrói templos, que organiza festas, se eu consigo fazer um protótipo mais rápido para demonstrar uma ideia, a velocidade que tudo acontece é impactada.
E também existe um benefício aqui não esperado, onde os modelos, né, os modelos de IA, o ChatGPT, o Claude, vão resolver problemas nessa fase de prototipação que a gente está, que os engenheiros, que os product managers, os gerentes de produtos estão usando, que normalmente não aconteceriam nessa fase, ou então você precisaria gastar muito tempo pensando, que gastaria, né? Não seria muito útil. Então, não apenas o que está sendo observado é que não apenas você está olhando para a ideia, né? Você está trabalhando mais rapidamente, que aumenta o feedback loop, né? Quanto mais rápido, mais o crescimento exponencial daquilo vai crescendo. Mas as tarefas estão sendo aumentadas por conta da expertise do modelo, os modelos estão ficando cada vez mais inteligentes, que foram treinados em milhares de outros exemplos de padrões similares que você pediu. Um mapa, um calendário, vários exemplos, né? Ser específico às vezes até não ajuda, mas tudo no mundo, os modelos estão ficando melhores, então quando você usa eles, eles trazem algo naquele conhecimento que definitivamente está impactando. E ele termina aqui dizendo que a inteligência artificial definitivamente vai mudar a criação de produto para sempre. E aqui, para finalizar e trazendo um post mais profundo do Carpati, que é uma pessoa já conhecida aí no ramo, ele traz aqui uma conversa interessante no impacto da AI na economia. A inteligência artificial ela tem sido comparada a vários outros precedentes históricos, eletricidade, revolução industrial e etc. Eu acho que a analogia mais forte é da inteligência artificial como um novo paradigma de computação, software 2.0, que é um termo que ele já falou em outro tempo. Porque ambos são fundamentalmente sobre a automação do processamento de informações digitais. O paradigma computacional, né, a ciência da computação, ela emerge justamente da nossa necessidade de criar abstrações para processar a informação digital, representar o mundo em informação digital, em dados, para conseguir operar sobre esses dados. Quase sempre o interesse é pela rapidez e a magnitude das operações que podem ser feitas. Previamente isso já era possível, né? O software é isso, nossa área de software é isso. Mas agora é outro nível, é algo sem precedente. Aí aqui ele fala: se você fosse prever o impacto da computação no mercado de trabalho mais ou menos nos anos 1980, o aspecto mais interessante de você olhar na tarefa ou no trabalho seria até qual ponto o algoritmo é rígido. E aí, essa minha tradução não sei se está muito boa não. Mas vamos ver aqui se... Aí ele fala um exemplo. Você está apenas mecanicamente transformando a informação de acordo com a origem e regras específicas, por exemplo, digitação, guardar registro, bookkeeping, cálculos matemáticos. Antigamente, isso era uma classe de programas que a capacidade computacional, né, os computadores dessa época,
permitiu que a gente escrevesse manualmente, né? Manualmente, no caso, digitando nos teclados. Então, fazendo input de informação, que é muito do que a gente tem feito nos últimos anos. Ok, então ele faz aqui uma relação, só recapitulando esse parágrafo, que eu nem entendi muito, agora relendo. A relação que ele faz é que se você quisesse... É um exercício de analogia. A gente está agora num momento que antecede uma grande revolução, um grande impacto na economia, no geral, e na nossa vida. E essa revolução, essa tecnologia inerente que é a base dessa revolução, a IA, a analogia que o Carpati está fazendo aqui é com a primeira descoberta da computação, né? A primeira revolução computacional aí, que é o software 1.0. Então, nessa fase, esse acontecimento, a gente consegue olhar, né? Porque aconteceu desde de um bom tempo, acho que desde o início dos 1900, mas de forma mais prática e na economia com grande efeito a partir dos 1980. Hoje a gente consegue olhar para trás e ver como se desenrolou e como estava no início. Então, o exercício que ele faz é, se você voltasse para lá e fosse prever o impacto, você olharia, você escolheria os problemas que existem formas fixas de representá-lo num algoritmo, num modelo computacional. Então, se você conseguisse escrever um programa para, por exemplo, organizar a entrega do imposto de renda de um certo país, se você conseguisse mapear aquelas tarefas num programa, num software, e aí daqui a pouco a gente pode tentar imaginar como é que é esse processo, você conseguiria, de fato, fazer um impacto muito significativo. E aí, como é que é diferente agora? Com inteligência artificial, agora somos capazes de escrever novos programas que não seriam possíveis ser feitos à mão, como antes, à mão manualmente, né? Sem essa coisa mágica da inteligência artificial. Isso é feito através de especificação de objetivos. Então, essa especificação de objetivos são, por exemplo, efetivadas através de funções de ganho de resultado e acurácia de classificação. Que isso é basicamente, ele está dizendo aqui, que se você consegue especificar um objetivo de algum dado ou de alguma tarefa, de alguma ação, hoje a IA consegue fazer a análise daquela ação de acordo com aquele critério. Então, por exemplo, uma postagem numa rede social, ela tem vários comentários. Esses comentários, para alguma determinada tarefa, pode ser útil que eu necessite classificá-los de acordo com o sentimento que eles emanam. E aí, a classificação em si depende do que eu quero resolver. Mas se eu consigo descrever aquilo, né, para uma inteligência artificial, então fazendo algo como... deixa eu colocar aqui uma corzinha legal. Analise esse comentário. Aí a gente colocaria, né, o texto aqui do comentário. E diga
se ele é feliz, triste ou neutro. Então, eu estou dando aqui uma forma de classificar essa informação com algum objetivo muito claro. E aí, a gente consegue, com essa descrição aqui, exatamente essa descrição, exatamente isso que eu fiz aqui com o desenho, através da IA, né? Acho que eu perdi aqui um pouco. Não. Através da IA, encontrar o programa, encontrar o software, vou voltar aqui, encontrar o software que resolve aquele problema. Aqui ele fala um pouco sobre redes neurais, porque existe uma possibilidade de a gente otimizar cada vez mais essa atividade, mas o que eu acho mais interessante do software 2.0 é de fato a capacidade dele ser esse desenho aqui que eu fiz. Isso aqui ser um software. Porque a IA consegue entender isso junto com o que eu estou falando e ir encontrando o programa. O que ela faz por debaixo é interessante que eu saiba, mas para muitas coisas não vai ser necessário. Ele tem ele fala aqui, esse é o meu blog post de software 2.0, de um tempo atrás. E então, nesse novo paradigma de programação, a característica mais preditiva para a gente olhar é verificabilidade. Se uma tarefa ou um trabalho é verificável, então a gente pode otimizar ele diretamente via Reinforcement Learning, que faz muito tempo que eu li o termo em português para saber como é que se fala. E uma rede neural que pode ser treinada para fazer aquilo muito bem. É sobre até qual ponto uma inteligência artificial pode praticar alguma coisa. O ambiente onde está sendo executado aquela programação, o ambiente onde eu estou usando a inteligência artificial, ele tem que ser resetável, né? Eu preciso poder testar várias vezes. Então, essa questão de eu estar sempre testando e verificando e tendo uma nova versão é algo inerente desse novo paradigma. Eficiente, então a liquidez, a possibilidade de eu testar várias vezes, milhares de vezes, passar o dia testando e cada vez mais. E rewardable, que essa eu vou deixar para vocês traduzirem, que a explicação aqui vai ser melhor que a tradução. E aí poderia ter sido a palavra, né? Há um processo automatizado para premiar as tentativas que foram feitas. Isso parece uma coisa abstrata, mas faz todo sentido. O que a gente está chegando nesse novo paradigma é que a forma de olhar sobre os problemas é um pouco diferente da forma de olhar sobre os problemas no paradigma antigo de computação 1.0, que é o que a gente conhecia até agora. É complementar e não deve ser deixado de lado, e é muito importante que se entenda, porque é através dele que se chega nesse software 2.0. Mas uma nova característica é que a gente observa agora não apenas a gente observa o quê? Qual o ângulo que ele está colocando? O ângulo é o ângulo de oportunidade. Qual a melhor coisa para ser feita com essa IA, com essa nova tecnologia que tem aí? Onde eu uso ela? Quais são boas ideias a serem feitas? Ele está dando um modelo de pensar sobre isso, certo? Analisando a natureza da IA. Aí ele está dizendo
que um aspecto para você observar e para você julgar se alguma ideia, se algum tipo de atividade é boa ou não para ser feita com IA é a verificabilidade. Verificabilidade. Aquela tarefa é verificável, eu posso dizer o que é uma boa solução, o que é uma má solução de forma fácil. Aliás, não precisa ser fácil, mas eu consigo escrever isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui é ruim, isso aqui é mais ou menos. Se eu consigo falar um conjunto de regras, explicar para alguém, e aí você pode chegar no nível que quase tudo dá para a gente explicar para alguém. Se você consegue explicar para IA com texto, né, e as tangentes, os dados sobre o problema, eles também podem ser representados de forma digital, em texto, em imagem, que a IA pode compreender. Se você pode adicionar aquilo, alguns prompts que são seus softwares sobre o que você quer resolver, de tal forma que seja verificável, que se uma solução é boa ou não, se uma proposta é boa ou não, se um ticket é bom ou não, se qualquer coisa, é muito provável que a IA consiga ajudar. Então, continuando aqui, o mais que uma tarefa ou um trabalho é verificável, o mais favorável ele é para automação no novo paradigma. Se ele não é verificável, então a gente não vai conseguir fazer uma mágica de generalização. Ou através de alguma forma de imitar a solução daquele problema. Aí essa frase que eu não me entendi 100%, mas ele fala que é isso que está driving a fronteira no progresso das LLMs. Tarefas que são verificáveis avançam rapidamente, incluindo um progresso além das habilidades dos top experts. Aí ele cita alguns campos que você tem essa verificabilidade em alta, né? Então, campos que a IA vai resolver muito bem. Matemática, muito verificável, né? A própria matemática é sobre verificação. Matemática, programação, tempo gasto vendo vídeos, assistindo vídeos. Qualquer coisa que parece como puzzles, com respostas corretas. Tudo que pode ter respostas corretas. A IA é muito boa nesse novo paradigma para você resolver esse problema. Enquanto outras atividades, elas vão lag um pouco. Então, elas não vão se alavancar tanto de IA, mais um pouco, mas elas se tornarão mais valiosas de certa forma, porque elas não serão facilmente automatizáveis. Então, aqui, os exemplos dessas atividades são atividades criativas, estratégicas, tarefas que combinam conhecimento de mundo real, estado, contexto e senso comum. Software 1.0. Rapidamente e facilmente automatiza o que pode ser especificado. Software 2.0, que seria esse novo paradigma, facilmente automatiza o que pode ser verificado. Aqui alguns comentários que eu colei, que o problema com tarefas não verificáveis é a escassez de expertise humana necessária para construir training data. Training data vai ser uma coisa cada vez mais importante. Precisamos de ferramentas para capturar e etiquetar
etiquetar, intenção, não lembro se intent, essa é a melhor tradução, mas basicamente as tarefas que restarem dessa coisa aqui, a gente vai brute force, começar a criar ferramentas para torná-las verificáveis. Isso aí vai ser um grande jogo nessa nova economia. Aqui tem outro comentário para fechar, que minha garganta já está. É um comentário sobre, nesse tweet do Carpati, que o inglês é a melhor nova linguagem de programação. Ele tinha falado isso, Carpati, há um tempo atrás. Ele que criou o termo Vibe Coding também. Ele fala que isso é um diferenciador nesse novo paradigma. As pessoas, né, que conseguem claramente articular uma tarefa verificável, a gente está sempre buscando, né, tarefas verificáveis, podem domar o poder desse novo paradigma computacional sem a necessidade de aprender uma linguagem de programação formal. Isso é muito realidade. Isso aqui é muito verdade. Pessoas que conhecem um certo domínio, que fazem uma analogia disso aqui com alguma tarefa que você acha interessante de resolver. Se você consegue escrever sobre aquilo e, claro, usar algumas ferramentas, né, como o Cursor, estudar um pouco sobre inteligência artificial e conseguir articular de uma forma que a tarefa seja verificável, sem aprender, sem a necessidade de aprender uma linguagem de programação, mas possivelmente usando com uma ideia como o Cursor, você conseguiria se alavancar desse novo paradigma, ainda assim, só conseguindo escrever essa tarefa. Então, é uma competição agora de redação. Quem conseguir escrever a melhor redação aqui do Enem, do Cloud Code, consegue se alavancar desse novo paradigma de IA. Claro, para uma tarefa que vale a pena, que seja interessante ser resolvida no mundo e que possa ser escrita nesses termos. É isso, muito conteúdo, minha mente chega a estar pesada aqui, eu vou até refletir um pouco e quem sabe eu falo um pouco mais sobre isso depois, mas eu acho que isso aqui tá on point, em especial do que é mais valioso nesses novos tempos.